Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de História em Cena. Eu sou Patrícia Foster e hoje vamos mergulhar em um dos períodos da história europeia, a Idade Média. Assim como ela foi retratada em um dos filmes mais marcantes dos anos 90, Coração Valente, dirigido e estrelado por Mel Gibson. Possuo aqui convidados incríveis, Letícia Pérez e Cleiton Fernandes. Por favor, se apresentem! Prazer, Patrícia, que maravilha estar presente aqui. Eu sou formada em História pela USP e hoje trabalho como professora e pesquisadora. Oi, Patrícia, tudo bem? Hoje eu tô aqui nessa noite incrível. Eu queria agradecer pelo esse convite aqui enorme. Eu sou historiador e cenarista e eu dou aula na USP. Muito bem, obrigada, gente. E, bom, sem demoras, podemos começar? Claro! Caso algum dos ouvintes não saiba, a Idade Média ela foi um período da história europeia que vai até aproximadamente o final do século XV. E ele foi caracterizado pela queda do Império Romano do Ocidente com a tomada de Constantinopla pelo Império Otomano. Esse período teve um intervalo de quase 1000 anos e que recebeu por muito tempo o nome de Idade das Trevas. A princípio, por que esse nome? Ótima pergunta, Patrícia. Então, foi pelo seguinte motivo. O período medieval, ele era tido como obscuro, né? E era tomado pelas crenças ditadas pela Igreja Católica e que desprezavam o pensamento racional. Puxa, isso me fez pensar um pouco em conflito. Quais foram as principais guerras e os conflitos da Idade Média? Então, Letícia, os principais conflitos da Idade Média foram principalmente as cruzadas, que foram caracterizadas pela busca da Terra Santa por expedições militares e foram organizados por católicos da Europa Ocidental. E assim como a Guerra dos 100 Anos, que foi um conflito que marcou o processo de formação das monarquias nacionais da França e da Inglaterra também. Agora, vamos para o cinema. Coração Valente, eles passam no fim da Idade Média. Clayton, o que o filme retrata e quem foi William Wallace? Então, o filme Coração Valente, ele é um drama que aconteceu em 1995. Ele conta a história de William Wallace, que foi um guerreiro escocês e ele liderou a resistência contra a dominação inglesa durante o reinado do Eduardo I na Inglaterra. O filme retrata o contexto da Primeira Guerra da Independência da Escócia e de que de fato aconteceu. O Wallace existiu e ele foi um líder militar importante que foi executado pelos ingleses em 1305. Mas o filme ele não é fiel com a realidade histórica. Eles acertam em capturar o espírito de resistência escocesa, mas assim, ele comete vários erros assim de imprecisões. Como as roupas que não existiam na época e até relações e eventos criados para aumentar o drama do filme. E é isso. Ou seja, ele mistura bastante a realidade com ficção, né? Ah, sim, com certeza. As cenas épicas, as batalhas de. Como é que é mesmo? As batalhas de Stirling, isso. Que são as emocionantes cenas de batalha no cinema, né? Mas que são totalmente erradas. Por exemplo, no filme o Wallace ele lidera a batalha com a famosa pintura azul no rosto, né? E ele remete a um povo celta da antiguidade, que não tem nada a ver com a Idade Média. Então, eu acho muito interessante perceber como eles representam os poderes, né? Como, tipo, o poder inglês como tirânico e o da Escócia como simbólico da liberdade. Sim, com certeza. O filme ele foi produzido em um momento que tinha muita disputa entre as identidades nacionais, como na Escócia, né? E o cinema usa o passado para refletir o que está acontecendo no presente, né? Em termos visuais, o Coração Valente é perfeito, é impressionante. Os figurinos, principalmente a trilha sonora, que é perfeito, combina com as batalhas. A direção de arte, tudo é muito bonito. Não, mas claro, a gente precisa ver essas obras como tipo uma representação artística e não registros históricos exatos. Um historiador não vai se basear na carreira por causa de um filme. Sim, Ele vai exato. estudar e ter uma base nisso, né? Exatamente, exatamente. Assim, eu particularmente, como uma entusiasta de história,
Eu já assisti muitos filmes, realmente, que eu percebi, pô, isso não tá condizente com a realidade, né? Mas a maioria desses filmes são muito bem escritos, assim, cinematicamente falando. Ignorando a parte histórica, cinematicamente, eles são, assim, filmes incríveis, né? Mas se a gente levar em relevância a parte histórica, realmente tem uns que são, nossa, saem muito, tem muita discrepância com a realidade. Gente, desculpa, eu vou ter que pedir licença pra ir no banheiro, tá? É aqui no corredor, primeira esquerda? Isso, Tá, exatamente. perfeito. Obrigado, viu? Desculpa incomodar. Imagina. Aproveitando o momento, né, já que ele foi usar o banheiro, a gente também vai aproveitar para falar sobre a nossa patrocinadora de hoje. History Today, ela é uma revista de história, né? E ela é publicada mensalmente em Londres desde janeiro de 1951. E ela apresenta basicamente a história oficial para o maior público possível. Ela cobre todos os períodos, regiões geográficas, ela publica artigos de história, narrativa tradicional e também publica várias pesquisas e historiografias novas. Eles estão em ativa aí faz muito tempo. Nossa, eu simplesmente amo essa revista, assim, todo dia tô ali tomando meu café da manhã, eu tô lendo, nossa, é incrível, eu super recomendo aí pra vocês de casa, vocês não vão se arrepender. E, bom, gente, agora pra finalizar com uma pergunta, aproveitando que Clayton voltou. Uhul! É... Perdão, isso foi engraçado. Ahn, Como a performance de Mel Gibson, assim, como William Wallace, ela se alinha ou não, né, com o que se sabe historicamente sobre a personalidade e as ações do verdadeiro Wallace. É, então, por exemplo, o Wallace, o personagem do Wallace, ele foi baseado em fatos ou na lenda, assim, que se é contada sobre ele nos filmes? Então, a performance do Mel Gibson como Wallace no filme foi com certeza um dos pilares dos motivos do porquê o filme se tornou tão icônico. E, historicamente, essas informações sobre a vida pessoal do William Wallace e etc., antes da sua ascensão, elas são bem escassas. A gente sabe que ele foi um líder militar, né, escocês, que ele desafiou a ocupação inglesa. Então, a sua tática de guerrilha e sua liderança, elas foram cruciais na resistência. A batalha também de Stirling Bridge e a de... puxa, fugiu o nome, a Falkirk. Elas são eventos reais que ele realmente participou ativamente. Então, no filme, o Gibson, ele interpreta o Wallace, que é um idealista romântico. Ele... O Wallace, ele é bem motivado, né, por uma tragédia pessoal, que foi a morte da sua esposa. E o Wallace, ele é um personagem que ele inspira muito o seu povo com discursos sobre heroísmo e tal. Ele também, ele é muito retratado como um homem do povo, né? Que ele lidera de uma forma muito carismática, né? Ele é um personagem muito carismático. Mas ele também consegue ser bem brutal. Mas ele tá sempre em busca da liberdade, né? Otim! Desculpa, gente. Saúde. Saúde. Obrigado. Então, como eu tava falando, a grande diferença é que o filme, ele adiciona muitos elementos ficcionais pra criar uma narrativa mais envolvente, né, e emocionante também. A figura do Moron, por exemplo, ele é uma invenção pra dar um motor dramático à vingança de Wallace. Os filmes, né, sobre os acontecimentos e os fatos históricos, eles são basicamente como uma ponte. Eles aproximam a gente do fato, mas a gente ainda precisa saber, né, do território onde a gente está pisando. Bom, infelizmente, gente, o nosso tempo acabou. Foi uma conversa, assim, incrível sobre quase 1000 anos de história e foi, assim, a gente falou também sobre uma das maiores superproduções do cinema. Eu queria agradecer, muito obrigada, Letícia. Queria agradecer também a Clayton pela conversa rica e cheia de conhecimento, né? Oh, muito obrigado por me convidar, sério, foi uma experiência ótima. Só querendo, se você me permitir,
Eu gostaria de que vocês me seguissem nas minhas redes sociais, o Clayton_Fernandes, em todas as redes sociais, Instagram, Twitter. Eu posto várias coisas legais lá. Segue ele lá, gente. Vocês não vão perder nada. É sempre bom tirar os mitos da Idade Média das sombras, né? Eu adoro falar sobre isso. É uma área que eu gosto bastante e eu sou muito grata por ter a oportunidade de estar participando aqui desse podcast maravilhoso. Então, gente, hoje foi mais um episódio do podcast História em Cena. Fiquem atentos para os próximos, a gente vai fazendo, vamos lançando conforme for aparecendo. Provavelmente o próximo episódio vai ser sobre Roma Antiga, que foi um bem requisitado. E eu também queria deixar um pedido aí para vocês, por favor, se vocês gostaram, pra vocês curtirem, se inscreverem, pra gente poder ter esse incentivo de continuar gravando para vocês, né? E também não se esqueçam, né, de deixar o sininho ligado aí pra gente, porque sempre que a gente postar coisa nova, vai chegar a sua notificação ali, plim, do seu podcast favorito, História em Cena. E esse foi o nosso episódio sobre Idade Média. Tchau! Tchau! Beijo! Tchau, gente! Tchau! Foi meio não profissional, mas eu curti.